Nas profundezas de nossos oceanos se escondem uma série de misteriosas e invisíveis correntes oceânicas globais, que possuem o poder de alterar a vida na Terra como conhecemos. Elas são intrinsecamente conectadas, trabalhando juntas como enormes correias transportadoras para bombear oxigênio, vida, calor, sal e nutrientes de forma contínua e eficiente ao redor do nosso planeta azul. São os heróis não reconhecidos da regulação do clima global, sistemas que frequentemente ficam em segundo plano nas conversas sobre o clima. Isto é, até que algo dá errado. Talvez o mais influente desses sistemas de correntes oceânicas seja o AMOC, Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico, uma peça-chave do sistema climático da Terra e um sistema que os cientistas alertam que não está apenas desacelerando, mas pode colapsar já em 2025. Embora isso já tenha acontecido antes, não acontece há quase 10 mil anos. E há uma grande diferença desta vez. Nós estamos aqui. Como algo tão transformador pôde passar despercebido sem que soubéssemos? Se o pior acontecer, o que aconteceria com a vida na Terra? Ok, isso é bem intenso, não é? Estamos no ano de 2025 e considerando que o colapso do AMOC foi a inspiração para o filme de 2004, O Dia Depois de Amanhã. Não parece que algo assim está prestes a acontecer, certo? Não parece haver muita cobertura ou sequer urgência sobre esse assunto. De fato, muita gente nunca ouviu falar do AMOC. Talvez esse seja um dos grandes problemas de uma força que você não pode ver ou medir. Porque a verdade é que existem indícios de que o AMOC está desacelerando há 60 ou 70 anos, conforme nosso planeta se aquece. E alguns cientistas foram além, sugerindo que o AMOC Majá diminuiu pelo menos 15% desde 1950 e está no estado mais fraco em mais de 1000 anos. A maior pista? Uma grande mancha fria, Carol, que surgiu sobre o Atlântico Norte. Curiosamente, essa região é o único lugar no mundo que esfriou nos últimos 20 anos, enquanto todas as outras partes do planeta aqueceram. Algum palpite do porquê? Sim, é o AMOC desacelerando. Uma das principais funções do AMOC é redistribuir o calor. Ele é um dos maiores sistemas de transporte de calor do planeta, movendo o equivalente a 50 vezes o total de energia usada pela humanidade. A mesma quantidade de energia que flui através de 1 milhão de usinas de energia, funcionando ao mesmo tempo. Quando ele desacelera, essa região fica mais fria. Desde 2021, o consenso do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, era de que a probabilidade de cruzarmos o ponto de colapso do AMOC neste século era inferior a 10%, com confiança média. Mas em outubro de 2024, 44 cientistas climáticos de 15 países enviaram uma carta aberta ao Conselho Nórdico de Ministros, sugerindo que o risco de colapso do AMOC foi gravemente subestimado e é maior do que se pensava. Um novo estudo publicado na Nature Communications usou dados de temperatura da superfície do mar desde 1870 para avaliar as mudanças na força do AMOC ao longo do tempo, estimando que ele pode colapsar entre 2025 e 2095 Então, qual estudo está certo? Decidi que era hora de encontrar as respostas. Vamos mergulhar no AMOC. O que é, como funciona, as eras do gelo anteriores, como evoluiu, o que acontece se ele colapsar e talvez o mais importante, quando ou se ele vai colapsar. Um bom lugar para começar, quando tentamos entender por que algo não está funcionando, é compreender o que ele é, afinal de contas. O que exatamente essa força invisível e misteriosa que pode derrubar a vida como conhecemos faz? É fácil esquecer que todos somos conectados por um enorme corpo de água interligado, e o AMOC garante que nossos oceanos funcionem como um só, como uma enorme tigela de mistura. Ele move água, calor, nutrientes, gases dissolvidos e formas microscópicas de vida pelos oceanos através das correntes. O AMOC é um sistema brilhantemente complexo de correntes oceânicas e redemoinhos, que são correntes circulares de água.
Ele forma um imenso e magnífico ciclo vertical que atravessa todo o Oceano Atlântico e pareceria um enorme fio de espaguete estendido sobre o mapa. Essas correntes são muito interessantes, pois existem diferentes tipos. Correntes de maré, próximas à costa e influenciadas pelo Sol e pela Lua. Correntes de superfície movidas pelo vento e correntes mais lentas que vão da superfície ao fundo do mar, movidas por mudanças na salinidade e temperatura da água. Essas últimas são as que mais nos interessam aqui. Esse processo se chama circulação termoalina. Termo significa temperatura e alina vem de salinidade. O AMOC faz parte dessa circulação termoalina, circulando a água do norte para o sul e de volta, em um longo ciclo dentro do Oceano Atlântico. Ele impulsiona água quente para o norte na superfície do oceano e águas frias e profundas de volta para o sul. Nesse processo, entrega calor e nutrientes para latitudes mais frias e transfere carbono para as profundezas oceânicas. Tudo começa na costa leste da América do Norte, onde a corrente do Golfo, parte do AMOC, leva água quente do Estreito da Flórida até os grandes bancos de Newfoundland. Dali, a corrente do Atlântico Norte segue em direção à Europa e ao Mar da Noruega. Quando essa água mais quente atinge as regiões subpolares, próximas à Groenlândia e ao Ártico, ela esfria ao perder calor para a atmosfera, tornando-se mais densa. Esse resfriamento forma gelo marinho, e quando o gelo se forma, o sal é deixado para trás na água. Essa salinidade elevada deixa a água ainda mais densa, fazendo com que ela afunde para profundidades de 2.000 a 3.000 metros, onde é então transportada de volta para o sul. É daí que vem o revolvimento do AMOC, essa sensação de revolvimento vertical por toda a bacia oceânica, enquanto a água eventualmente é puxada de volta à superfície e se aquece, completando o ciclo. Muito parecido com o sistema de aquecimento central da sua casa. A cada segundo, o AMOC move impressionantes 17 milhões de metros cúbicos de água para o norte, o equivalente a cerca de 7.000 piscinas olímpicas. Isso transporta 1,2 petawatts de calor, 100 vezes mais do que toda a energia produzida na Terra. Tudo isso é fundamental para regular o clima global. Por mais impressionante que tudo isso seja, e realmente é, todo esse sistema funciona de forma bastante lenta, o que é surpreendente para um mecanismo tão poderoso. De fato, o ciclo completo do AMOC é extremamente lento. Estima-se que um único metro cúbico de água leve 1.000 anos para completar a viagem ao longo da correia transportadora, que ele realmente não pode se dar ao luxo de desacelerar ainda mais. Mas, infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo. Então, o que acontece se o AMOC colapsar de verdade? E as consequências seriam imensas e sentidas em todo o planeta. Para começar, isso causaria um resfriamento drástico no hemisfério norte, especialmente na Europa Ocidental, com quedas de temperatura de até 5°C em algumas regiões. Ao mesmo tempo, o hemisfério sul, incluindo partes da América do Sul, África e Austrália, poderia esquentar ainda mais. Isso porque o AMOC é responsável por redistribuir o calor entre os hemisférios. E se ele parar, o equilíbrio térmico do planeta vai literalmente desandar. E não para por aí. Um colapso do AMOC também causaria mudanças nos padrões de chuvas tropicais, como a animonção da África Ocidental, afetando a agricultura de milhões de pessoas. Uma elevação significativa do nível do mar na costa leste dos Estados Unidos, de até 30 centímetros ou mais. Um colapso parcial do sistema de absorção de carbono pelos oceanos, fazendo com que mais CO2 permaneça na atmosfera, acelerando ainda mais o aquecimento global. Secas severas na Amazônia, que podem transformar partes da floresta em savana, um ponto sem retorno para um dos maiores biomas do planeta. Tempestades mais intensas e destrutivas, à medida que o clima se torna ainda mais instável e imprevisível. Em resumo, um colapso do AMOC não significaria apenas um evento climático isolado, mas um efeito dominó com impactos catastróficos em ecossistemas, agricultura, economia e populações humanas ao redor do mundo. O pior de tudo é que, mesmo que o colapso ocorra lentamente,
Ele pode ser irreversível por centenas ou milhares de anos. É como desligar um ar-condicionado global que regula o conforto do planeta e depois perceber que não dá mais para ligá-lo de novo. Como o Amok ficou tão enfraquecido assim? A resposta, como você talvez já tenha imaginado, é aquecimento global causado pela ação humana. Com o aumento das temperaturas globais, as mucalotas polares estão derretendo em ritmo acelerado, especialmente na Groenlândia. Esse derretimento despeja enormes quantidades de água doce fria no Oceano Atlântico Norte, bem onde o Amok faz sua mágica acontecer. Só que essa água doce tem um efeito colateral catastrófico. Ela dilui a salinidade do oceano, o que impede a água de afundar como deveria para dar continuidade ao ciclo da circulação. Lembra da parte da circulação de retorno, em que a água fria e salgada afunda para continuar o movimento? Sem sal suficiente, essa água perde densidade e para de afundar. É como se alguém estivesse desligando a bomba central de uma casa com aquecimento hidráulico. A água para de circular, o sistema trava e tudo esfria, ou pior ainda, entra em colapso. E tem mais um agravante: o excesso de gases de efeito estufa, como CO2 e metano, aumenta ainda mais as temperaturas, o que acelera o derretimento polar. E adivinha? Mais água doce no oceano. É um ciclo vicioso que se autoalimenta e já pode estar fora de controle. Mas ainda há algo que podemos fazer. Segundo muitos cientistas, ainda não é tarde demais, mas o tempo está se esgotando rapidamente. A principal maneira de tentar estabilizar o Amok é reduzindo drasticamente as emissões de carbono. Isso significa cortar o uso de combustíveis fósseis, acelerar a transição para energias renováveis, proteger florestas e ecossistemas que capturam CO2 e investir em tecnologias de captura de carbono. Também é necessário monitorar o Amok com muito mais precisão, para identificar sinais claros de enfraquecimento antes que o ponto de não retorno seja ultrapassado, porque uma vez que o colapso aconteça, não tem botão de desfazer, finalizando esse mergulho nas profundezas do sistema climático. O Amok é invisível, mas vital. Ele não faz barulho, não aparece nas manchetes, mas sem ele, a Terra como conhecemos deixa de existir. Se quisermos continuar habitando um planeta relativamente estável, precisamos agir com urgência. Porque o relógio climático não para, e o colapso do Amok pode estar mais perto do que pensamos. Curtiu esse mergulho no lado oculto do oceano? Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder o próximo mistério climático. E lembre-se, nem todo desastre faz barulho quando chega. Muitos apenas se aproximam, silenciosamente, como uma corrente invisível. What you're doing and what you're saying